A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, respondendo a pergunta de um de nossos irmãos, né, ele fez a pergunta sobre o povo judeu, né, e, e os povos palestinos, né? Porque não se fala em outra coisa agora, né? Sobre essa guerra entre judeus e palestinos. Então ele fez a pergunta: quem seria aí os palestinos? Qual a diferença entre palestinos e judeus, né? Povo de Israel. Então, irmãos, há muita controvérsia, há muito. Por isso que é bom esse grupo, porque no grupo a gente tem as escrituras, ela é o nosso guia, né? E a gente vai, irmãos, na simplicidade, né? Bem na simplicidade, sem teologia, sem exegese, hermenêutica, não precisa nada de teologias, não, né? Não precisa estudo. Na simplicidade também a gente aprende, né? Dentro da escritura, a escritura é uma fonte, né? Então, irmão, vamos ver se nós conseguimos entender bem na simplicidade, em língua simples, né? Porque nós somos povo simples, né? Muitos irmãos estão no grupo, é simples, né? Vamos ser assim, direto, com a língua simples, né? E o irmão perguntou para mim, segundo as escrituras, como se explica, né? Então, precisamos entender o seguinte, ó. A arábica, né? A Arábia, né? Com os seus povos, eles são descendentes, irmãos. A linhagem deles vem de Sem, são a linhagem semitas, né? Quem que era Sem? Por que fala semitas? Semitas vem de Sem. Quem foi Sem que formou a geração os semitas, né? Que é a geração do povo de Deus? Sem era o filho, né? Primogênito de Noé, não é isso? Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E do primogênito, que é Sem, se formou então a linhagem semítica, de onde vem Abraão, né, onde vem Ismael, de onde, não é isso? Eles vêm dessa linhagem, do povo de Deus, né? Então dali se descenderam Ismael, filho patriarca de Abraão, né? As figuras mais representativas são os nômades, beduínos, os quais viviam em regiões desérticas, é sustentável principalmente da criação de gado. Então vamos falar numa língua simples. Quem são os descendentes de Ismael? São os ciganos, irmãos, que nós falamos hoje, tá? Os nômades. Hoje ainda existe esse povo, né? Assim, que habitam em tendas e tem gado. E são pessoas que ficam fazendo negócio, fazendo rolo, fazendo troca, enfim, os ciganos, né? São os povos nômades, os beduínos, enfim. Então, esses são, materialmente falando, né, o ofício aí dos descendentes de Ismael, tá? Que hoje é conhecido como os árabes, né? O povo árabe, tá? É o mesmo povo, aqui na frente dá o nome de árabe. Então, entendeu? Então, esse criaram o país, eles são os palestinos, né? Eles são descendentes, a linhagem dele vem de Ismael. Quem foi Ismael? Filho de Agar, filho da escrava, né? Filho de Abraão. Então vamos ler aqui, irmão, para nós compreender melhor. Vamos lá. Gênesis 21, verso 8. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. No capítulo 21, verso 9, diz assim: Sara, porém, viu Ismael, né, que era o filho dela legítimo com Abraão, viu o filho Ismael, que era filho de Abraão. Aliás, melhor dizendo, irmãos, eu errei aqui. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia. Quer dizer, esse não era o filho legítimo, né? Era o filho da escrava. E ela viu que ele
Ismael caçoava, tirava sarro, caçoava de seu filho Isaque, que era o filho legítimo, né? Verso 21, capítulo 21, versículo 10 diz assim: E disse a Abraão, Sara disse a Abraão: Livre-se da escrava e do seu filho, ele jamais será herdeiro junto com meu filho. Jamais ele herdará com meu filho Isaque. Não vai ter herança. Mandou se livrar, né? Falou, manda embora, né? 21:11. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho, embora que não era filho com a sua esposa legítima, que era Sara, mas com Agar, sua escrava, né? Que, na verdade, que simbolizava ali o filho da carne. Ismael simbolizava o filho da carne. Como assim, filho da carne? Porque eles já eram velhos, avançados na idade, e eles eram muito ricos e e queria deixar a herança para um filho, mas não tinha filho, já era avançado na idade, não tinha nenhum filho, né? Tinha o seu escravo lá, o Damasceno, que morava com eles, né? Seu escravo lá de confiança, o escravo Damasceno. E então Sara pensou, para que que nós vamos deixar toda essa herança? Aí, então foi onde que nasceu a ideia, né, de falar para o seu marido ficar com a sua escrava, né, Agar, para que gerasse dela um filho para deixar essa herança. E isso foi assim, vamos dizer, uma falta de confiança em Deus, assim, né, não foi uma preocupação humana, né, um desejo humano, né. Falou, né, já estou velho, não vou ter filho mesmo, já passei o tempo, né. Esperei até agora em Deus, mas não tive, então nós vamos ter que entrar com as nossas mãos, vamos dizer assim, né. Vamos adotar um filho mesmo, faz um jeito, se, né, fica com a escrava, nasce um filho para ficar sem herança. Por isso que se simboliza Ismael, o filho da vontade humana, né, vontade humana, um desejo, um projeto humano, tá. Verso 21:12 diz assim: Deus, porém, lhes disse: Não se perturbe por causa do menino, disse Abraão, né? E da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o seu filho, de quem depende a sua descendência, né? Tinha uma promessa, porque Isaque é o seu filho, né? Que descende tudo sua descendência. 21:13. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Quer dizer, do filho de Agar, da escrava que você teve esse filho, eu também vou abençoar, né? Farei dele uma nação, né? Fazer uma nação aí poderosa na terra, um descendente do filho de Agar. Eu vou fazer uma nação. É só que isso, irmãos, a benção de Ismael ficou só material aqui na terra. Ah, Deus prometeu benção, mas a benção verdadeira mesmo, a promessa verdadeira estava em Isaac. Isaac era o filho da promessa, né? Nós vamos aqui lendo agora em Gênesis, capítulo 37, 24, capítulo 37, verso 24 de Gênesis, diz assim: O agarraram e o jogaram a José na cisterna vazia, ou seja, sem água. Aqui é a história quando José foi vendido pelos seus irmãos, né? Então, os irmãos sabem dessa história. Então eles agarraram, né, a José e o jogaram numa cisterna vazia, ou seja, sem água. Verso 37 e 25. Mais tarde, ó, prestamos atenção aqui, ó. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. É, vamos prestar atenção. Era um grupo de negociantes ismaelitas, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, os descendentes lá da frente, né, né, dos ismaelitas, eles já eram mercadores, já eram negociantes, já eram esses nômades, esse povo, você entendeu? Já eram os árabes, né? Já era descendência, chamado hoje os árabes, né?
Eram os negociantes ismaelitas. Por que ismaelitas? Porque deu o nome de Ismael àquela tribo ali, aquele povo, os nômades ali, os ismaelitas, que transportava especiarias, né, era perfume, na época que usava aqueles aromas, enfim, bálsamo, mirra, que era outro tipo de perfume, especiarias, né, eles negociavam. Eles traziam de Gileade para o Egito, na cidade de Gileade para o Egito. Eles estavam negociando, né? 37:26, aí Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão, encobrirmos o crime, né? Porque eles intentaram tirar a vida de José, estava querendo matar José. Porém, aí Judá disse: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Aí, 37:27 diz assim: Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, né? No 28 diz assim: Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata, e os negociantes o levaram para o Egito, né? Então, esses ismaelitas, né? Deu para entender bem, né? Que são os árabes hoje, que na época chamava-se de ismaelita por causa de Ismael. Era descendência, era a linhagem de Ismael, né? Era o ofício dele, dentro da linhagem. Agora nós vamos ler no Novo Testamento, né? Gálatas, capítulo 4, verso 21. Digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabe o que a lei diz de fato? Tá vendo aqui, apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, né? Por quê? Porque os irmãos queriam viver ainda o judaísmo, a lei judaica, né? E Paulo aqui é o apóstolo gentílico, ele está ensinando que não se precisa mais viver debaixo da lei, porque Cristo veio e a salvação está em Cristo, que a salvação, a linhagem de Isaac, a salvação, as bênçãos que está em Isaac, é em Cristo Jesus, né? Agora se transportou, não é mais físico, a guerra não é mais material, a bênção não é material, né? As bênçãos prometidas em Cristo é a linhagem de Isaac, né? O israelita agora não é mais os habitantes de Jerusalém, que são os verdadeiros israelitas. O verdadeiro israelita é aquele agora que crê no Evangelho através de Cristo. Cada um, dependendo de raça, ele se torna um israelita verdadeiro, tá? E a nossa Jerusalém não é mais essa aqui, na terra, Israel terreno. Aí Paulo vai falar que a nossa Jerusalém ela é celestial agora, tá vendo? Então Paulo continua, capítulo 4, verso 22. De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos. Então Paulo está citando o que nós lemos agora, tá vendo? Paulo fez uma comparação. De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa legítima, né, que era livre. 4:23. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Tá vendo? Paulo está dizendo, nasceu segundo a vontade humana, foi um projeto humano, né? Agora Isaac não, foi um projeto divino, foi por promessa, já fora da idade. Não tinha, a mulher não tinha mais condição, já tinha passado, né, o tempo das mulheres, né, os costumes, né, de gerar filho, não tinha mais condição. Por isso que foi por fé, por promessa de Deus, que Deus colhe onde ele não plantou. Então, para que a promessa ficasse firme, Deus esperou passar o tempo do homem, para falar assim, não, realmente a promessa é de Deus, porque foi numa condição que nós não tínhamos mais condição. Sempre é assim. Então, o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, que é Ismael, né? Com pensamentos terrenos, por causa de herança terrena, para deixar para alguma coisa terrena. E Isaac foi diferente. Então, o filho da mulher livre já foi diferente, nasceu segundo a promessa, que aqui está falando de Isaac. Capítulo 4, 24. Essas duas mulheres
né, e ilustram duas alianças. Aí Paulo fez aqui uma alegoria, né, fez uma comparação, uma alusão, para que nós entendêssemos os dois concertos, que é o Antigo Testamento e o Novo, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Paulo trouxe para o espiritual, usou do material e traduziu e trouxe para o espiritual. Aí ele diz que a primeira, Agar, representa o Monte Sinai, representa literalmente o Monte Sinai, né, onde o povo recebeu lei que o escravizou, né, porque a lei Deus deu para o povo aonde que foi? Moisés subiu onde? No Monte Sinai, né? E deu uma lei que escravizou. Por que escravizou? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus que foi dada no Monte Sinai. E eles estavam debaixo da maldição, porque a lei tinha que cumprir toda a lei. E quem não cumprisse toda a lei, cumprisse tanto de lei, 90% ou 99%, e tropeçasse em um só ponto, era culpado de todos. Tinha que cumprir toda a lei. Então, por isso que fala, recebeu a lei que o escravizou. Por quê? Escravizou porque ninguém cumpria a lei. É por isso que Deus, então, enviou Jesus, nasceu debaixo da lei, e ele conseguiu, foi o único que cumpriu toda a lei, foi o Filho de Deus. Capítulo 4, verso 25 diz assim: E Agar, que é o Monte Sinai, que representa o Monte Sinai literal, né? Na Arábia, tá vendo aqui? Olha aqui a senha. Na Arábia. Da onde vêm os árabes. Por que fala na Arábia? Porque os descendentes de ismaelitas se tornaram aqueles mercadores ismaelitas, eles eram os próprios árabes, na Arábia, que representa Jerusalém de agora, presente. Pois ela e seus filhos vivem debaixo, sob, debaixo, né, a escravidão da lei. Você pode ver que hoje o judaísmo, os judeus continuam ainda, não é verdade? Com a Torá, com todas aquelas 600 e tantas leis da antiga aliança, né? Enquanto a palavra diz que aquele que quer estar debaixo da lei da graça tem descaído, né? E ainda estão debaixo da maldição, entendeu? Então, isso literalmente falando, né? Eles continuam na escravidão. Gálatas 4:26. A segunda Sara, agora vai falar de Sara. Ali falou de Agar com seus filhos, que agora existe, que são escravos com seus filhos. A segunda, a Sara, que é a mulher legítima, né, que é a nossa mãe, diz assim que, né, diz assim, representa Jerusalém celestial, enquanto Agar representa o Monte da Arábia, representa Jerusalém terrena, representa essas guerras aí que são tudo coisas terrenas. Aí Sara não, ela entrou representando a Jerusalém celestial, que é a vida eterna. Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, né? E é a nossa mãe, que é a Jerusalém celestial, que é o novo pacto que ele está falando aqui, que é a graça que nós recebemos em Cristo Jesus, que foi por promessa na linhagem de Isaac. Vamos estar entendendo? Então diz assim, 4:27. Como diz as Escrituras, alegra-se mulher sem filho, vocês que nunca deu à luz, grite de alegria, vocês que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, né? Então, qual é a mulher espiritualmente aqui? Aqui Paulo trouxe no espiritual. Qual é a mulher que tem marido aqui? Essa mulher é a igreja, é a doutrina verdadeira. A que tem marido é aquilo que Salomão falou: 60 rainhas, né, 80, né? As concubinas, as virgens são sem números, mas, mas a minha, né? Mas essa é a minha pomba amada, filha única de minha mãe. Então, existe muitas moças, muitas virgens, muitas mulheres, mas a esposa do Cordeiro é uma só. Quem é a esposa do Cordeiro que está falando é a igreja verdadeira, a doutrina verdadeira, e a saber, Cristo é o marido, né? A igreja é a esposa, está falando de doutrina aqui, né?
Então Paulo fez uma comparação, né? As filas solitárias são as doutrinas que não são verdadeiras, que são as falsas. E as doutrinas falsas hoje em dia, elas perseguem quem está na verdade. Elas combatem contra os que andam na verdade. Aí então Paulo fez essa comparação, porque Ismael era filho da escrava, ele era terreno, o objetivo era terreno. Então ele perseguia Isaac, viu que Sara falou, eu vi ele caçoando do meu filho Isaac. Pode mandar ela embora, ela não vai ter herança, não vai ter herança para ela, não. A herança vai ficar com o meu filho legítimo. Então por isso que hoje, todos que creem em Cristo, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, foi adotado. E aí nós recebemos a herança em Cristo Jesus, né? Agora o filho da escrava, não vai ter herança, não vai ter herança, né? Gálatas 4:28. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Então, Paulo traduziu, né? Nós não somos mais literais, nós não somos israelita literal. Nós somos israelita, todos nós espirituais em Cristo. E a promessa está em Isaac. Isaac é a linhagem espiritual, enquanto Ismael representa, na verdade, a benção só material. Só material. Pode ver que o país mais rico é o país da Arábia. Quem que produz petróleo, né, no mundo inteiro? É os árabes. A riqueza maior do mundo está lá. Todo derivado de petróleo, gás e tudo está lá. O povo rico, né? Não é verdade? Povo muito rico, os melhores edifícios, as coisas mais belas do mundo, eles estão lá, eles têm muito dinheiro, muita riqueza. Mas terreno, terreno, né? Então, 4:29 de Gálatas diz assim: Ismael, o filho nascido da vontade humana, naquele tempo lá na casa de Abraão, ele perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito Santo, que foi por promessa. Aí Paulo traz para os nossos dias, na doutrina, no sentido espiritual da igreja, diz: o mesmo ocorre agora. Né? Quem está na verdade, ama a verdade, prega a verdade, está na verdade, está com Cristo, fala a verdade, ele é perseguido. Todo aquele hoje que não concorda com a verdade, ele simboliza o filho da escrava. Ele se torna um filho de Agar, porque ele está carnalmente, ele está vivendo carnalmente. Né? E tem os que estão na verdade. Então, os que estão na verdade, que nem no caso de Isaac, Ismael, filho nascido da vontade humana, que representa a carne, perseguia Isaac, filho nascido do poder do Espírito, que foi por promessa de Deus, né? Então ele perseguia, o mesmo ocorre também agora. E Paulo traduziu, né? Espiritual, nós vivendo aí na doutrina. Aí, Gálatas 4:30. Mas o que diz as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Então, Abraão nem queria fazer isso, mas Deus falou: faça o que a sua mulher mandou. Por quê? Porque já era, Deus já separou duas, né? Duas nações. Existem os filhos da carne e os filhos de Deus. Existe o trigo e existe o joio. Sempre foi assim. Sempre foi. Existe duas nações. Existe que está na verdade e existe aqueles que falam em nome de Deus, mas não andam na verdade. Né? Só falam o nome de Deus, mas não anda na verdade, né? Não tem prazer na verdade. Então eles não vão herdar junto com o filho da livre. Não vai ter herança. Paulo, é isso que Paulo está dizendo. Então, Gálatas 4:31 diz assim: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava mais. Nós somos filhos da mulher livre, né? Somos filhos da mulher livre. A nossa mãe é Jerusalém celestial. O nosso acordo está em Cristo e no seu conserto, na sua doutrina. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nem mandamentos da lei, nem vivemos mais seguindo Torá, nem Abraão, nem. Não, nós seguimos a Cristo. Ele é o nosso modelo, né? Então, o irmão entendeu, irmão? Versículo. É, livro de Romanos, agora, capítulo 9, verso 1. É Paulo dizendo assim: digo-lhes a verdade.
tendo Cristo como testemunha, e minha consciência, o Espírito Santo a confirmam, né? Capítulo 9, verso 2. O meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Verso 9, capítulo 9, verso 3. Diz assim: é, está cheio de tristeza por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Se Paulo falasse, se pudesse, né, salvar eles, eu daria até a minha vida. Por quê? Porque Paulo se converteu no cristianismo, mas os parentes deles continuam no judaísmo. Não aceitou Cristo como verdadeiro Messias, como Cristo enviado de Deus, né? É isso que Paulo está sofrendo e falando aqui, né? Aí Paulo diz assim no verso, capítulo 9, verso 4: eles são o povo de Israel, né? O povo judeu, o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou, Deus lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles. Ele lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Capítulo 9, verso 5. Do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, também era israelita. E Cristo, né, Cristo é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Capítulo 9, verso 6. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Fez a pergunta. Não, de maneira nenhuma, pois nem todos, ó a senha aqui, ó, pois nem todos os descendentes de Israel, né, pertencem de fato ao povo de Deus, né? Não é por serem judeus ou porque está lá, não, nem todos de fato pertencem ao povo de Deus, né? 9, 7. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as Escrituras dizem: em Isaque é o filho de quem depende sua descendência, né? Então, irmãos, tem que crer em Cristo para entrar na descendência das promessas de Isaac. Se aqueles não aceitam Cristo, não entram nas promessas de Isaac. Sendo não entrando nas promessas de Isaac, não recebe a herança. Tem que confessar a Cristo. Porque a promessa está na linhagem de Isaac, né? Romanos 9:8. Isso significa que os descendentes físicos, está vendo? Bem explicado. Físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, né? Tá certo? Que são lá o povo judeu, né? Que são os árabes. Não. Só por ser descendentes, né? Físicos, Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Por quê? Porque tem que crer em Cristo. Aí se torna verdadeiro israelita, porque agora não é literal, mas sim espiritual, certo? Romanos 9, verso 9. Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Essa foi a promessa, né? Já fora da idade. Capítulo 9, verso 10. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. 9:11. Antes deles nascerem, as criancinhas, porém, antes mesmo deles ter feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele, né? 9:12 diz assim: e as chama sem levar em conta as obras que as criancinhas praticaram, porque elas a criancinha, né? Já foi dito assim, foi dito a Rebeca: seu filho mais velho, né, servirá ao seu filho mais novo, que era Esaú, né, que era o mais velho. Mas ele, que pela lei era o primogênito, né? Pela lei que era o correto. Mas Deus mudou, falou: não, o velho aqui vai servir o mais novo.
que é falando exatamente de Ismael e Isaque. Quem que era mais velho? Era Ismael ou era Isaque, né? Era Ismael, porque Ismael veio por projeto humano. Então já Abraão já entrou a Sara e nasceu Ismael. E depois levou um tempo. Aí Deus cumpriu a promessa e nasceu Isaac. Mas as bênçãos estavam, a promessa era sobre Isaac que Deus tinha feito, não sobre Ismael. Ismael, Deus permitiu, mas não, a promessa estava em Isaac, né? A benção estava em Isaac. A descendência de Abraão estava em Isaac, as bênçãos, né? Então, por isso que aqui fala, né? Como Esaú, também a benção estava sobre Jacó, da onde veio as 12 tribos de Israel. A benção estava, começou, formou o povo de Deus a benção sobre as 12 tribos. E veio da linhagem de Jacó e não foi da de Esaú, né? Não é verdade? Não veio da de Esaú. Então, irmãos, é assim que a gente se entende. Resumindo, então, para responder a pergunta do irmão, né? O povo árabe, na verdade, que estão ali, que são os palestinos, são o povo árabe, são a descendência de Ismael, tá? A linhagem de Ismael, né? Tá certo? Enquanto os judeus, eles são descendentes de Isaac segundo a carne. Entendamos bem, são descendentes, né, de Isaac, a linhagem de Isaac, sim, mas segundo a carne, no sangue do nascimento, certo? E assim como Ismael, lá atrás, o filho de Abraão, da escrava, perseguia o verdadeiro filho legítimo de Sara, que era Isaque, então os árabes hoje, que é os palestinos e os judeus, né, que são descendência de Ismael, né, e os árabes que são descendência de Ismael, aliás, e os judeus que são descendência de Isaque, continua a mesma guerra, não mudou nada. E pode ver que Isaac e Ismael, lá atrás, a briga era por herança, era por dinheiro, era por herança, era por coisa terrena. E eles continuam brigando por terra até hoje, mas é simples, o evangelho não é simples, certo? Só que em Cristo é onde está o segredo, onde se viram os verdadeiros israelitas, que já não é guerra, já não é promessa terrena, já não é benção terrena, e todos podem ter esse mesmo direito, que é a vida eterna. A Jerusalém é para cima agora, vem de cima, é Jerusalém celestial. Essa é a benção verdadeira, que é o que os judeus não aceitam e nem os árabes, e nem os árabes. Mas, através do sofrimento, muitos deles, de muitos, acredito que vão receber Jesus como Filho de Deus e vão entender, né, que as bênçãos agora, a Jerusalém não é essa terrena mais. Não ficar brigando por pátria, por terra aqui na terra, não. Agora a nossa pátria é lá no céu. Né? Abraão mesmo saiu da sua terra, da sua parentela, da sua pátria, porque a Bíblia diz que ele almejava uma pátria eterna nos céus, né? Saiu sem saber para onde ia, porque ele creu. Então a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria, ela é celeste, ela é eterna nos céus. Então, é em Cristo Jesus é que nós se tornamos verdadeiro israelita, né? Tem que se tornar verdadeiro israelita através do evangelho, de crer, obedecer, confessar que Jesus, ele é, né? Ele é o nosso redentor. Simplesmente assim. Então, eu acho que ficou respondido aí, né, o nosso irmão. Acho que ele entendeu bem aí. E os árabes são os palestinos, aí são os árabes descendentes de Ismael. Enquanto o povo do judaísmo, o povo judeu, eles descendem segundo a carne, eu estou dizendo, né? Os árabes, segundo a carne, descendem dos ismaelitas, enquanto os judeus pegaram a descendência de Isaque. Porém, tanto um como o outro, espiritualmente, precisam confessar a Cristo como Salvador, né? E a briga deles vai continuar para sempre, porque Jesus ali, quando entrou em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os que foi te enviado.
Quantas vezes eu quis ajuntar como uma galinha junta aos pintainhos, vós não quiseste. Portanto, Jesus diz: "Nunca sairá de ti a guerra, a espada, teus inimigos te rodearão, te encherão de trincheira, te sitiarão, levarão escravos teus filhos", enfim, irmão, porque eles não aceitaram Jesus como seu salvador. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Aí Jesus virou para nós os gentios e falou: "Mas todas as nações, independente de raça, todos quantos me receberam, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a quem crê no seu nome", né. Por isso que chegou para nós, nós fomos adotados e somos adotados como filhos de Deus hoje. Tá certo, irmãos? Então, muita confusão aí sobre essa guerra, né, sobre essa guerra de Israel aí e os palestinos. Isso aí, irmão, não tem nada a ver com a salvação nossa. Qualquer um deles lá, no meio da guerra, não importa onde estiver, né? Porque a da cruz, na verdade, derrubou a parede da separação. Então hoje não tem judeu, não tem grego, não tem troiano, não tem ninguém. Através da cruz é uma unificação. Através de Cristo ele une a todos e todos se tornam um israelita espiritual. Tá bom? A paz de Deus com todos, Deus abençoe, fique com Deus.